municipais têm sido estar cada vez mais próximos das populações que representam. Para as câmaras de vereadores acompanhar a rápida evolução da tecnologia e das novas formas de informação e conhecimento tem sido um grande objetivo a ser atingido. E as inovações que vêm sendo introduzidas pelos parlamentos municipais para que eles cumpram com mais eficiência tanto as funções legislativas como fiscalizadoras são assunto do Panorama que começa agora. O Panorama de hoje é realizado em parceria com o SEAC, o Centro de Apoio às Câmaras da Assembleia de Minas. Em nosso estúdio, o consultor Guilherme Wagner Ribeiro, que acaba de concluir uma tese de doutorado que trata justamente da questão das inovações nos parlamentos municipais. E o gerente da Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Belo Horizonte, Marcos Mudado. Muito obrigado pela presença. Guilherme, na sua tese você fala da questão da crise de representação parlamentar. Como é que essa crise se manifesta nas câmaras municipais hoje e o que isso tem a ver com essas inovações que os parlamentos municipais vêm buscando? Ô Fernando, a crise da representação ela decorre em parte assim, por esse rápido processo de transformação que a sociedade vem passando, né, muito acelerado e muito intenso, e as instituições representativas têm dificuldade de se adaptar a isso. Nas câmaras municipais, isso se evidencia por um descrédito que a sociedade tem em relação a uma imagem negativa que normalmente a sociedade tem em relação às câmaras. O fato é que a imprensa cobre com bastante atenção quando você tem alguns escândalos, mas não dá o crédito e a devida atenção quando as câmaras têm alguma iniciativa meritória que merece reconhecimento e que merece conhecimento da comunidade. Vê mais o lado negativo do que o lado negativo do que os aspectos positivos. Uhum. Marcos, que tipos de aspectos positivos, aí, que tipos de inovações que as câmaras de vereadores, não só de Belo Horizonte como do Estado, vêm tendo, e qual o papel das escolas do Legislativo, das câmaras, para essas inovações? Bom, as escolas elas vêm tentar propiciar um relacionamento de maior participação com a sociedade. Então a gente percebe que dos últimos tempos para cá, depois da abertura política, parece que a população entendeu que votar apenas não está surtindo os resultados esperados. Então a população está buscando maior participação. Então as câmaras têm feito iniciativas no sentido de atrair as pessoas, como, por exemplo, a instalação de serviços dentro das câmaras, internet popular, PROCON, postos de emprego, restaurante popular, que é o caso lá da Câmara de Belo Horizonte, e as escolas vêm dar um passo adiante, né? Então as escolas querem não só atrair as pessoas, mas querem estabelecer um relacionamento de participação. Então, o que a gente quer é mostrar para as pessoas qual que é o papel da Câmara, qual que é a função do vereador, e como que essas pessoas podem participar no dia a dia. Uhum. Bom, 13 câmaras municipais mineiras já criaram escolas do Legislativo. Veja só. A primeira escola do Legislativo em âmbito municipal surgiu em Viçosa, na Zona da Mata, há 5 anos. Em 2007 foram criadas escolas em Belo Horizonte e Montes Claros. Em Governador Valadares, Pouso Alegre e Poços de Caldas, as escolas do Legislativo municipais começaram a funcionar em 2008. Em 2009 foi a vez das cidades de Patos de Minas, Divinópolis, Paracatu, Juiz de Fora e Uberaba. Neste ano, até o momento, novas escolas surgiram nas cidades de Muzambinho e Capelinha. Guilherme, qual seria o papel educativo dos parlamentos municipais e a contribuição dessas escolas para esse papel? Fernando, a gente pode pensar assim que o processo decisório, notadamente numa casa legislativa, tem 3 mecanismos. Um é a discussão, né, a troca de argumentos, né, a defesa dos aspectos positivos e negativos do projeto. O outro é uma negociação, efetivamente, que se é servidor e Estado, né, e o governo vai negociar, né, e a outra é a regra da maioria. O projeto vai. Então você tem esses 3 mecanismos, que é o debate, a negociação e a regra
a regra da maioria, né? Quer dizer, então a função educativa efetivamente está neste debate, né? No debate, na troca de argumentos. Esta é uma dimensão educativa do processo legislativo, das casas legislativas. As escolas são um passo além, né? É um passo além, mas a função educativa da casa legislativa está no seu fazer próprio, que é a atividade legislativa e a função fiscalizadora. Uhum. E esse passo além aí, Marcos, quer dizer, a Escola do Legislativo da Câmara de Belo Horizonte, ela também tem projetos já dela própria que podem ajudar também nessa função educativa do Parlamento? Sim, eu vou citar alguns projetos que estão acontecendo agora. Por exemplo, a gente tem o Câmara Mirim, a gente tem o Parlamento Jovem, ou seja, o nosso relacionamento com a comunidade escolar, com os estudantes, tem sido muito intenso. A gente tem procurado atingir esse público, porque a gente sabe que esse público está se formando politicamente e no futuro eles poderão ter uma participação mais incisiva. Esses dias agora a gente teve uma surpresa muito agradável. A gente montou um curso que chama Orçamento Público e Mecanismos de Participação. 80 vagas, com 2 dias de divulgação, estava lotado, com fila de espera. Ou seja, as pessoas estão entendendo que se elas querem brigar por novas políticas públicas, por inclusão de mudanças na cidade, não adianta só votar, ela tem que acompanhar se isso está entrando no orçamento, se o recurso está sendo alocado. Então as pessoas estão buscando estão entendendo que não adianta ficar de espectador em casa. Tem que participar. Tem que participar, tem que acompanhar, tem que ver se entrou lá no orçamento, tem que acompanhar a votação do PPAG, do LDO. Então a gente está tendo algumas surpresas muito agradáveis com relação ao retorno da população em projetos da escola. Uhum. Você tem percebido uma maior participação das pessoas, Guilherme, em relação à questão do próprio trabalho legislativo? Quer dizer, passando o tempo, as pessoas estão se interessando um pouco mais e percebendo que não podem ser só espectadores? Tenho essa impressão. Se a gente pegar os números aqui da Assembleia, quer dizer, o número de pessoas que acompanham reuniões, que acompanham, são impressionantes. Do ponto de vista de participação nos debates públicos, em audiências públicas, assim, isso como convidados, que não vêm só assistir. Por ano são quase 2.000 pessoas, né, que vêm como convidados, pelos deputados, para contribuir para o debate, para essa dimensão, vamos falar assim, epistêmica do processo legislativo. É um número significativo. Uhum. Bom, nós conversamos com o assistente do Legislativo da Câmara de Montes Claros, Macreide Caldeira, sobre inovações promovidas pela Câmara Municipal da cidade. Os vereadores realizam frequentemente audiências públicas fora das suas dependências para ouvir as demandas das comunidades mais carentes. Ela nos falou também de uma inovação importante, a transmissão das reuniões na linguagem de Libras. A gente percebe a cada reunião quanto que está aumentando a presença dessas pessoas com necessidades auditivas participando do processo político e das decisões da casa. Porque como é simultânea essa tradução, eles vêm, participam, às vezes participam também com bastante interesse de projetos que trarão benefícios para ele, que é a questão da acessibilidade, questão do transporte, né? Então a gente tem percebido isso a cada reunião.